Enquanto o público aí prepara, eu acho que a gente já tem uma aqui dos alunos EAD do YouTube. Bom, então já vou ler aqui a primeira pergunta. É a pergunta do aluno Rafael Gomes, direcionada ao professor Jeová. Ele pergunta, ele afirma, né? Nesses últimos tempos, a intolerância religiosa trouxe divisões, até mesmo no seio da igreja. Que proporção isso descredibilizou a igreja atual? Professor Jeová, se puder comentar essa pergunta. Rafael Gomes. Ok, Rafael, obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Eu acho que a sua pergunta, ela por si só já se responde, né? Quando a gente fala dessa intolerância religiosa, a intenção inicial era mostrar como a teologia e o próprio cristianismo lida com a diversidade religiosa, mas infelizmente essa realidade que você traz é uma realidade que a gente não pode negar. Existe tanto essa intolerância externa em relação à diversidade religiosa, como infelizmente existe também a intolerância que nós chamaríamos de intolerância interna. Seria essa intolerância dentro dos nossos arraiais, né? E muitas vezes ela acontece por questões peculiares de cada denominação, de cada escola teológica ou de cada perspectiva de interpretação de escritura. A diversidade existe, a gente não pode negar, e o que faz do cristianismo algo belo é exatamente a diversidade. Quando a gente assume que na condição de cristãos nós somos unidade, unidade não significa uniformidade, não significa que todo mundo crê das mesmas coisas, ou defende as mesmas coisas, ou pensa do mesmo jeito, mas o extraordinário da unidade é que exatamente nessa unidade existe essa multiplicidade de perspectivas. E muitas vezes essa intolerância acontece exatamente por isso, porque nós nos prendemos a picuinhas, a coisas pequenas que nós poderíamos deixar passar, que nós poderíamos simplesmente nos calar diante delas, e fazemos dessas coisas pequenas cavalos de batalha. Quando a gente pensa no cristianismo como um todo, nós temos muito mais elementos que são acordo, que são senso comum entre nós, Deus, Bíblia, Jesus, salvação, por graça, mediante fé, o Espírito Santo como aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o novo nascimento. A gente tem muito mais elementos, independente da profissão de fé cristã que a gente tem, independente da leitura teológica que nós façamos, nós temos muito mais elementos que são unificadores do que elementos que nos distanciam. Mas infelizmente a intolerância acontece exatamente por isso. Às vezes a gente deixa de viver o cristianismo e faz do nosso movimento e faz da nossa igreja um partidarismo religioso. Toda vez que o cristão e a igreja cristã deixa de ser sal e luz na sociedade, ela se torna um partido religioso. Aí é uma luz que não brilha, aí é um sal que não tem função. E Jesus disse que se o sal não tem função, ele é lançado fora e é pisado. E muitas vezes o cristianismo, a fé cristã aqui no Brasil, ela tem sido escandalizada, ela tem sido maltratada exatamente por essas peculiaridades. Como cristãos, a gente deveria pensar nisso. Falando da intolerância, como você bem colocou, trazendo isso para os nossos arraiais também. Então não basta não ser apenas intolerante com aqueles que são de fora. É preciso prestar atenção nos que são da casa também. Se com o outro você precisa ser misericordioso, quanto mais com aquele que é da família da fé. Já temos alguma pergunta do público presente?